Olá, 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 queridas irmãs, queridos amigos! Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E no programa anterior, nós começamos uma dinâmica um pouco diferente para desmistificar, para facilitar uma maneira de ler que seja menos difícil para o leitor. Não queremos alterar de forma alguma, nem estaremos fazendo isso, porque o conteúdo do livro é fundamental. Porém, estamos, vamos dizer, indicando uma medida diferente da leitura que possa permitir que você chegue ao fim de cada capítulo sem temor. E nós já fizemos isso na semana passada e hoje vamos completar o capítulo 5º. Vimos que através de uma leitura geral, sem preocupações com termos que você não sabe, porque são científicos demais, você vai conseguir chegar na ideia básica do que ele quer passar naquele subtítulo. Então eu, André, fiz um resuminho muito pessoal para que você pudesse ter uma noção, a fim de que você percebesse que é possível você fazer isso. O resumo que eu fiz para mim, mas estou compartilhando com vocês para que você tenha ideia de como fica mais fácil. Você não precisa se preocupar em definir cada um dos itens, porque de verdade, se você quer aprofundar-se, e é muito bom, você tem na internet várias pessoas capacitadas, pessoas voltadas a explicações mais profundas de cada termo destes, explicando sobre este livro. Você basta que procure. Você tem também, como eu já mostrei nos outros programas, este elucidário do livro Evolução em Dois Mundos, de José Marques Mesquita. Muitas pessoas nos escreveram dizendo que não estão encontrando. Realmente a editora está com o livro esgotado, mas você encontra exemplares vendidos em sebos na internet, ou você encontra este livro já em PDF. Você procura em PDF e faz a cópia do PDF, e é a cópia que está correspondendo ao conteúdo do livro, de graça, você não tem que pagar nada. Basta que você faça essa busca. Então, agora nós vamos voltar na continuidade do capítulo 5º, do ponto que nós havíamos parado. Cada subitem tem um histórico, tem uma função, tem um conteúdo que nós vamos resumindo inicialmente e depois vamos ao texto, porque é o texto que interessa. E ali você vai poder extrair essas ideias principais. Vamos então ao nosso slide, que é o que hoje nós vamos começar. O todo indivisível do organismo. Falando sobre este resumo que eu, André Ruiz, fiz. Tanto é que você vê que o tipo do slide é diferente do nosso padrão. Diz no resumo, naquilo que é o conteúdo principal, que em decorrência do controle que a mente exerce sobre as células, estas células se organizam, se reúnem em tipos de tecidos e os tecidos se reúnem em órgãos, compondo, por fim, um organismo conectado pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios, que tem a finalidade de acelerar ou estimular os órgãos para certos fins, dependendo também da ordem mental de acordo com os estados emotivos da consciência. Estes hormônios, hoje a medicina conhece e sabe perfeitamente identificar a sua natureza química e a sua origem, de que órgãos eles vêm. Então, este trecho está falando sobre isso. Os tecidos as células formam tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos se organizam e há um todo indivisível, um todo que não tem pedaços que funcionam independentes uns dos outros, assim, todos estão coordenados pela mente, pelo estado da consciência. E para acelerar ou para manter a dinâmica biológica ativa, nós temos os hormônios, produzidos em certos órgãos para estimular seus funcionamentos específicos em áreas específicas. Você já ouviu falar dos processos que queimam o açúcar, a glicose, e a pessoa que tem problemas na área pancreática, no hormônio necessário para o funcionamento dessa queima, passam a sofrer de uma doença chamada diabetes, começa a ter açúcar no sangue, como as pessoas dizem. Ou seja, o que ela comeu
foi transformado em glicose e a glicose não está sendo queimada. Então ela vai acumular e vai produzir problemas graves depois, com o tempo, se não for tratada. Então, algumas coisas precisam ser injetadas para que esse hormônio, a insulina, faça o que está faltando, o pâncreas produzir e ajude o organismo a queimar a glicose. A mesma coisa com a tireoide, pessoas que têm problemas da tireoide às vezes estão muito cansadas, não descansam mesmo quando dormem, acordam já querendo ficar na cama, estão desanimadas. Vai se fazer um exame, o exame de sangue, ao dosar os hormônios da tireoide, pode constatar que a tireoide não está produzindo como devia, na quantidade adequada. E aí a pessoa começa então a ter que ingerir os hormônios próprios da tireoide, o T3, T4, para ajudar o funcionamento voltar ao normal. Isso talvez produzido pelo desgaste da idade ou por alguma enfermidade que a pessoa esteja tendo. Então vamos, depois que nós entendemos o conteúdo deste trecho, vamos agora ao próprio texto original, o todo indivisível do organismo. Você vai acompanhar comigo a leitura. André Luiz começa dizendo: lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, da ordem da mente, a reunião das células formam tecidos, assim como a combinação dos tecidos esculpe os órgãos, que são partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, conectado, circunscrito pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros locais da atividade física do corpo, que vai fazer o quê? Vai excitar, vai estimular as propriedades funcionais daquele organismo para certos fins. Hormônios estes nascidos da impulsão mecânica da mente sobre o império das células, conforme diferentes estados emotivos da consciência, reunindo cargas de elementos químicos em um nível ideal, quando o equilíbrio íntimo que está presidindo as suas manifestações se apresente, e representando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis, identificáveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Ai, que interessante! É basicamente aquilo que nós resumimos, com uma visão mais escorreita, mais sintética. E nós percebemos aqui que a mente está automatizando o funcionamento de cada um desses elementos e os hormônios funcionam para acelerar ou adequar a dinâmica do funcionamento desses órgãos. Para que eles vão servir? Como que eles têm que funcionar? Então eles recebem uma dosagem natural, o nosso corpo produz isso. Agora, quando nós estamos com a nossa emoção alterada, isso pode alterar a fabricação hormonal e a descarga hormonal. Nós temos, quando estamos assustados, as suprarrenais produzem uma adrenalina. Quando um cachorro começa a correr atrás de você, você precisa ter energia, você precisa fugir do cachorro, você precisa pular o muro. E então aquele medo de ser atacado pelo cão faz com que as suprarrenais descarreguem rapidamente uma carga de vitalização de energia que vai fazer os músculos terem uma força que você não está acostumado. E então você pula aquele muro, você parece um Superman, um Homem-Aranha. Depois você fala, nossa, eu nem sei como eu pulei o muro. Tinha muro? Eu nem vi. Por quê? Porque você se sentiu estimulado por uma pequena dose de um hormônio que vitalizou as suas células e que fez o seu organismo atuar de forma assim, totalmente diferente do que você está acostumado. Então existem momentos da emoção que produzem descargas hormonais.
e que naturalmente não são para funcionarem assim o tempo todo. As pessoas que... Vem aqui para mim, ó. As pessoas que gostam de esportes radicais, geralmente elas gostam disto porque produz um estímulo quando as suprarrenais atuam naquele risco que a pessoa está correndo, mesmo que calculado. Ai, aquele friozinho na barriga, aquela sensação de... É a adrenalina, como eles dizem, adrenalina pura. É um estímulo hormonal. Então ele está dizendo que o nosso corpo ele está combinando todos estes elementos. Coordenado. Células, tecidos, órgãos, sistema nervoso, que é um tipo de tecido nervoso. E os hormônios, que funcionam dentro do equilíbrio naturalmente. Você não precisa, para ter a adrenalina estimulando o coração a bater, etc, etc, você não precisa pular de paraquedas sem paraquedas. Ela já funciona. Agora, é claro que no momento diferente, no momento de emoção exacerbada, aquilo fica mais intenso. É uma forma de a glândula fornecer aquilo que é necessário para sair daquela situação emocional alterada. Quando há um problema de saúde, como nós citamos, pode começar a haver um bloqueio na produção desses hormônios e então o corpo começa a funcionar mais devagar, mais preguiçoso, ao invés de queimar a energia do que você comeu. Então aquilo que você comeu começa a ser guardado porque não foi consumido. É como quando você tem uma lareira na sua casa e você queima 1 metro de lenha por dia para você fabricar pão, por exemplo. Um forno a lenha. E de repente você começa a fabricar menos pão, mas você recebe todo dia do fornecedor 1 metro cúbico de lenha que você vai usar naquele dia. Só que naquele dia você só usou meio metro. Ou seja, sobrou meio metro. Aí vem no outro dia mais 1 metro cúbico que você já encomendou e então sobrou mais meio metro. Já tem 1 metro cúbico acumulado. No outro dia vem mais 1 metro cúbico, você só queimou 25% da lenha. Ou seja, você vai acumulando. Você vai ter que ter um quarto só para guardar a lenha. E é a nossa gordura, é a nossa estrutura adiposa. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando o problema é esse, a queima do combustível que a gente comeu, carboidrato, etc, etc. Vou guardando, porque eu não vou jogar fora essa lenha, ela está boa. Pode ser que no momento eu precise. Então essa é a forma como o corpo reage. Mas tudo isso está coordenado, isso não é assim por acaso. Isso tem uma ligação ancestral na elaboração do funcionamento biológico e do funcionamento vibratório, mental, energético. Então, com isso a gente já entendeu, basicamente, o significado desse todo indivisível. Agora a gente vai para o próximo, que fala sobre o automatismo da célula. Automatismo celular. Vamos começar com um resumo. Automatismo celular. Ali nós vamos ver o quê? A inteligência influenciando o citoplasma, onde estão vinculadas as forças do complexo espírito e matéria. O citoplasma é o corpúsculo do que a célula é constituída. O plasma da célula, citoplasma, aquela água de que a célula é revestida, onde estão mergulhadas as organelas, influenciando o citoplasma, onde estão vinculadas as forças do complexo espírito-matéria, a inteligência ordena às células o trabalho de que necessita, trabalho este que ao longo dos milênios de repetição quase infinita se tornou automático, mesmo que as células individualmente se renovem na execução de tais tarefas de maneira incessante. André Luiz está dizendo que o citoplasma é a conexão da inteligência espiritual com a matéria orgânica. Ela é a ligação, o elemento que conecta. E, ao fazer isto, o que significa? Ali nós vamos encontrar toda a estrutura que organiza a nossa ação vibratória, ordenando as células. Ao longo de todos os milênios em que nós já estivemos desenvolvendo os nossos corpos, a estrutura das células. Então, de estas células terem este caráter de receber ordens e cumprir as ordens,
isto vai sendo automatizado. Milênio após milênio, nos bilhões de anos, a célula aprendeu a obedecer à ordem energética que ela recebe. E com isto, ela vai assumindo de forma automática as funções correspondentes em cada um dos tecidos, em cada uma das partes. Mesmo que, como diz o texto, mesmo que ela dure pouco tempo e tenha que ser substituída por outra. A outra que vai vir no lugar dela faz a mesma coisa que ela, porque foi modelada segundo o mesmo impulso, para servir naquele mesmo locus, naquele mesmo local. E agora vamos ouvir André Luiz no texto original. Vamos ler. Automatismo celular, diz André, é da doutrina celular corrente no mundo, ou seja, os estudiosos que estudam a célula e que estão produzindo documentos, estudos escritos, livros sobre isto, é dessa doutrina, desse entendimento, que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem. Se ela vai para o pulmão, ela tem um tipo, se ela vai para o intestino, ela tem outro tipo. Competindo nos desenvolver mais amplamente, e agora diz André, competindo a nós, espíritos, porque isso já é conhecido pela ciência, que as células vão sendo diferentes dependendo das organizações a que elas se destinam. Mas nós, como espíritos, vamos desenvolver mais amplamente a afirmação, essa que já é conhecida, para afirmar ainda que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial, o elemento que fica nas lacunas, que vinculam as forças do complexo espírito-matéria, que une o espírito a essa estrutura magnética material que é a célula, que a inteligência, utilizando então este circuito, obriga as células ao trabalho de que necessita para que ela, a inteligência, se expresse. Trabalho este à custa de repetições quase infinitas e que se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então você vê como essas realidades podem ser entendidas aqui, nessas condições que André Luiz está passando. As células, repetidamente obedecendo, automatizam este processo. As células vão cumprindo suas tarefas já sem haver necessidade da mente consciente ordenar que isso aconteça. Vou dar um exemplo aqui para você que dá para entender. Quando você tirou carteira de motorista, é o exemplo mais comum que a gente pode citar, mas existem outros. Quando você tirou a carteira de motorista, você começou a dirigir sozinho o carro, você tinha medo, porque você era um universo totalmente novo, você tinha que coordenar a ação do braço na marcha, do braço na direção, dos pés nos pedais, acelerar, brecar, fazer o uso da embreagem. Você tinha que preocupar-se com o semáforo, com os trânsitos, com os sinais de ida e vinda, mãos de direção, tudo isso você tinha que fazer. Era um sacrifício os primeiros dias em que você guiava numa cidade, você prestar atenção em tudo isso, chegava em casa cansado. Tem gente que chega em casa suando em bica. Por quê? Porque você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, tudo simultâneo. Porém, passados os meses que você continuou a dirigir, você começou a fazer as coisas automaticamente. E depois de algum tempo, inclusive, você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, você nem percebe se você mudou de marcha, qual o caminho que você fez, o que você fez no meio do caminho, se você passou pelas ruas que você costuma passar ou não. Veja, por quê? Porque você está automatizado. A ação está automática. Você não precisou ficar pensando em cada uma. Isso em alguns meses. Agora você imagina quando a célula obedece ao funcionamento
mental que ordena que ela seja célula muscular milhares de vezes. Então, naturalmente, a coisa fica muito mais automática, fica muito... Você já pensou você precisar pensar assim, falar para o coração, bate, descansa, bombeia, descansa, bombeia, descansa. Pensou sua mente tivesse que passar para o seu pulmão, inspira, expira, inspira, expira. E aí também ao mesmo tempo falar para o coração, bate, relaxa, inspira, expira, bate, relaxa, inspira, expira, bate, relaxa, inspira, expira, bate, relaxa. Aí você tem que falar para o olho, pisca, abre, fecha, inspira, respira, bate, relaxa, abre, fecha, inspira, respira, bate, relaxa. Imagina que loucura seria viver desse jeito. E o primeiro momento que você fosse dormir, você morria. Porque você não estaria mandando o corpo funcionar. Por isso que há um processo do automatismo, que é o que ele está dizendo nesse trecho, que faz toda a estrutura conquistada ao longo desses milhões de anos funcionar sem precisar que você conscientemente a domine. Bem, entendido isso no texto original, agora a gente vai para o outro subtítulo, efeitos do automatismo. Já vimos o automatismo. E os efeitos? Primeiro vamos para o resumo. Um resumo que eu fiz sobre o conteúdo. Para ver se você entende que é possível você resumir as ideias principais, deixando os detalhes científicos mais profundos para uma segunda etapa. Vamos ver aí na tela. Efeitos do automatismo. As células cumprem funções especializadas quando estão conectadas a um padrão elétrico da mente que as governa. Quando elas estão afastadas desse conjunto, através do cultivo fora do corpo físico, elas continuam vivendo e se reproduzindo. Porém, olha que interessante, elas regridem. A ciência chama, se desdiferenciam, retornando ao patamar básico de onde elas originaram, antes da especificação da função. E aqui ele dá uns exemplos. Olha, células dos músculos especializadas na contração regridem ao tipo de células conjuntivas. Sem o controle da mente, elas voltam a agir como se fossem as amebas primitivas, que estavam no oceano buscando os seus próprios impulsos. O impulso de sobreviver, de respirar, de se alimentar. E isso é interessante, porque quando nós vamos estudar o que André Luiz estará nos explicando neste subitem, ele cita uma experiência, que é a seguinte. Você pega uma célula de um tecido qualquer e leva para o laboratório um pedacinho desse tecido e coloca numa solução nutreica, uma solução que possa nutrir a célula. Ali ela se mantém viva e ela continua respirando, continua se alimentando, continua se multiplicando. Se você não mudar aquela substância com o passar do tempo, a célula vai expelir os dejetos da sua respiração e vai contaminar o soro que está ali, que está servindo de material como se fosse o nosso plasma, e ela vai morrer, ela começa a morrer, porque ela está poluída por ela mesma. Agora, se você trocar o soro, se você trocar a substância que vai manter a célula, ela continua vivendo. Só que acontece uma coisa interessante. Quando ela começa a se multiplicar, para outra célula substituí-la, ou para ela poder gerar mais células, o que acontece é que, não estando mais ligada à origem do controle da mente, porque ela saiu da pele da pessoa e foi para um tubo de ensaio, ou foi por uma placa Petri em algum lugar, ela não está mais sob a ação da energia que está comandando, ela se desdiferencia. Ou seja, ela que tinha a estrutura modelada para ser célula de músculo, as novas células que nascem daquela que está ali começam a voltar a ser células conjuntivas, de tecido conjuntivo, células comuns. Não são mais células especializadas. Porque falta orientação daquela força que controlava todo o sistema. Dos centros de energia que faziam as especificações obedecerem às necessidades do corpo. E é isso que ele diz, as células novas, as que se originam das células antigas, quando cultivadas em um organismo vivo
fora, ou em uma situação artificial, elas deixam de ser aquelas células originais, elas voltam, elas regridem, como se elas estivessem voltando a ser amebas, de onde todas as células vieram, que quando estão organizadas numa estrutura energética, funcionam com a especificação adequada. Mas quando não tem mais o comando, elas voltam a ser por elas mesmas. Elas voltam a viver em busca das suas estruturas primitivas, daquilo que ela precisava. Não mais se especializam. Olha que interessante isso. E essas são experiências feitas pela medicina, pelos estudiosos, no processo de desdiferenciação das células. Elas voltam para trás. Ao reproduzirem-se, as novas não são mais especializadas, porque falta o controle geral da mente. É isso que André Luiz diz no começo, que agora ele vai, então, estar explicando, apesar de o conceito de célula já ser conhecido da ciência. Vamos então agora ao nosso texto. André Luiz vai falar efeitos do automatismo, que é justamente de onde eu fiz esse resumo pequeno. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos que se colaboram entre si, das células especializadas, através da cultura, do cultivo artificial de tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, da pele ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo, quando mergulhado em soro que cuidadosamente limpo, esterilizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. A célula continua vivendo, se estiverem presentes as condições do corpo físico, seja no soro, seja na temperatura. Aí ele está explicando, olha, decorridas algumas horas, os produtos de excreta, os dejetos que ela produz, intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas, se o líquido for renovado, as células continuam a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que é própria delas quando elas estão no corpo físico. Todavia, como elas estão fora do governo mental que as dirigia, elas não se revelam iguais às que são geradas fora do corpo, não se revelam iguais às suas irmãs, na função orgânica que as irmãs antes produziam. E ele vai dizer aqui, as células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas, aquelas fibras diminutas, que são específicas, especiais, elas não produzem células com fibrilas análogas. E as células que servem aos trabalhos musculares, aos serviços da contração, elas se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo, tecido conjuntivo. Todas aquelas que são afastadas do conjunto estrutural do tecido, daquele tecido originário da pele, inclinam-se para a apresentação morfológica, para a estrutura em aparência e função da ameba, segundo as observações cientificamente provadas. E isso acontece porque as células, quando ajustadas ao ambiente do corpo físico, demonstram o comportamento natural daquele empregado, daquele operário que está trabalhando no serviço sob as ordens do seu chefe, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob este influxo, sobre esta ordem espiritual que mantém a coesão das partes. Porém, procedem no soro, quando elas estão separadas do corpo, procedem no soro como amebas, em liberdade, para satisfazer os seus próprios impulsos. Elas procedem como operários que ficaram sem chefe. Cada um faz o que dá vontade. Quando acontece de o chefe não foi o dia, ele ficou doente, não tem ninguém para tomar conta dos faxineiros, o faxineiro cada um faz o que dá vontade. Ah, eu não vou fazer não, o chefe não está aí, tem ninguém fiscalizando.
Vou fazer o que eu quero, vou ficar sentado aqui, não vou trabalhar não. Vai você. Então cada um vai fazer a sua função. Quando falta a organização central, que organiza qual é o trabalho. Se o chefe vai dizer o que cada um vai fazer naquele dia, põe o operário de uma obra de construção sem o encarregado dizer para ele o que ele vai fazer. Ele fica o dia inteiro lá, sem fazer nada. Pega uma carriolinha, põe um pouquinho de terra, vai para lá, vai para cá, o chefe não está aqui, não sei o que eu tenho que fazer. Então acontece a mesma coisa com a célula, quando ela é tirada do contexto mente-espírito, ou espírito e matéria. Ela pode até crescer, ela continua vivendo, mas ela se desdiferencia, ela não sabe mais o que ela vai fazer agora, ela vai voltar a ser o que ela era antes, no primitivo, a tal ameba. Olha que legal isso. Agora nós vamos para a parte final deste capítulo, cujo título é Fenômenos Explicáveis. Esses fenômenos explicáveis, nós fizemos um breve resumo, e você vai acompanhar comigo a leitura desse resumo, que fui eu quem fiz, não é o André Luiz. Depois a gente vai para o texto do André Luiz. Vamos lá no nosso resumo. Graças a essas características de dependência do impulso mental, ou seja, graças à célula estar na dependência da ação da mente, que coordena o que ela vai ser, como ela vai se formar, é que se podem explicar certos fenômenos considerados anormais, anômalos. Como, por exemplo, o implante de células que são enxertadas em tecidos vivos e que podem gerar órgãos extras, obedecendo aos impulsos especializados de suas ordens magnéticas originais, que já estavam saturando essas mesmas células. Estranho? Como que é isso, André? Por exemplo, você pega a célula de um determinado tecido, que vai gerar determinado órgão, e implanta essa célula num tecido mesmo, num tecido vivo. E algumas experiências já foram feitas utilizando-se animais, por exemplo. Implantaram orelha de uma pessoa num porco, mais nas costas do porco. E as células da orelha continuaram a crescer como orelha. Orelha humana, não orelha de porco. Aproveitando a circulação do porco, o material biológico, bioquímico estava fornecendo de alimento, as células da orelha continuaram a se reproduzir como células de orelha humana. Então ele está dizendo, enquanto cada célula já possui a orientação do ser humano, da orelha humana, você tem que ser célula para fazer a orelha, vamos chamar assim, você pode estar implantada em um outro corpo que vai fornecer o calor, o alimento, e as células dali continuarão a funcionar como aquela original, da forma principal, mesmo que esteja num corpo diferente, porque já está saturada da ordem automática. Da mesma forma, você está vendo ali, os fenômenos de controle da dor, do metabolismo orgânico, da capacidade da mente em fazer as plantas se desenvolverem aceleradamente, ou mesmo os fenômenos de materialização mediúnica, através do ectoplasma ou do plasma exteriorizado, com o auxílio dos espíritos e sob condições especiais, todos esses fenômenos podem indicar aos olhos humanos a imortalidade da alma. Ou seja, se explicam estes fenômenos que a gente vê, pessoas como os faquires, ele vai falar daqui do faquirismo. Os faquires, aqueles caras que enfiam uma flecha, um pedaço de metal de um lado da boca e sai do outro e você vê que ele está passando mesmo. Ou que se deixam prender por garras de metal, ficar pendurados e não sentem dores. O controle disto é um controle mental, é um controle da mente. Ou pessoas que têm potencial de projetar energia sobre uma planta e fazer essa planta crescer muito. Ou o olhar de Zeca Pimenteira, já ouviu falar disso? Aquelas pessoas tão assim, tão amistosas, que ela fala assim quando vai te visitar, ai que planta linda! E no dia seguinte a planta está seca, caiu, morreu, está lá, enfiada no vaso
desesperantemente morta. Este olhar é uma projeção que atua sobre as células biológicas da planta e as fulmina. Você que está aqui pode constatar, você mesmo. Quando você está na transfusão de energia através do passe magnético, você está fazendo exatamente isso. Então, os fenômenos da cura, os fenômenos das cirurgias espirituais sem corte na pele, os fenômenos da materialização, espíritos que tomam a forma física graças ao ectoplasma, o plasma exteriorizado, se fundamentam neste processo, em que nós vemos o automatismo atuando e a energia sendo canalizada pela ação da mente. A mente controla então as células e diz, não sinta dor. Eu conheci uma pessoa que ia ao dentista para extrair um dente e ele não recebia anestesia. Ele falava para o dentista, só espera um minutinho, e o dentista ficava sem fazer nada. Aí ele dizia assim, agora o senhor pode extrair o dente, não precisa anestesiar. Com a sua mente, ele tinha a capacidade de neutralizar os neurônios que estavam naquela área, ordenando isto. E o dentista arrancava o dente e ele não sentia dor. E isso, naturalmente, ele não era um faquir, não. Mas quem tem o domínio natural desse procedimento é capaz de alterar as estruturas. Por isso que uma pessoa negativa produz mais facilmente cânceres e coisas semelhantes do que uma pessoa que esteja com vontade de viver. Agora vamos ao texto. Vamos ler o texto que André Luiz nos apresenta. Fenômenos explicáveis. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante de tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, uma vez que as células, orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros vivos, conseguem gerar órgãos extras, em regime de monstruosidade, um órgão crescendo em outro tecido, de outro corpo, obedecendo a determinações especializadas resultantes das ordens magnéticas de origem, que saturavam essas mesmas células, já estavam ali mostrando as células como elas deviam ser, mesmo que elas estejam crescendo num outro organismo. E é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo, que é o controle da dor, entre outros, que é típico dos faquires, e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja as vidas das plantas, imprimindo a estas plantas um desenvolvimento anormal, fazendo elas crescerem mais depressa. E também se explicam os fenômenos da materialização mediúnica, justamente pela concentração e pela projeção dessas energias. Neste caso, sob as condições excepcionais e com o auxílio dos espíritos, das inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar, ele exterioriza o ectoplasma, ou o plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, se elastecem, se esticam, se propagam, se amplificam e se renovam de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais esses fenômenos a esfera espiritual sugere ou demonstra, ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Então, todos esses fenômenos que não são muito comuns e não têm uma explicação, estão enraizados justamente nessa potência que o ser mental pode produzir, pode gerar, transmitindo para outro uma parcela ou determinando uma ordem que vai atingir o crescimento ou o fenecimento
de determinadas plantas. Eu já vi reportagens e experiências em que determinados magnetizadores, homens que têm um poder magnético mais intenso, pela sua concentração, levam animais a um processo de mumificação. Atuando sobre determinados animais, os animais morrem e se mumificam, eles não apodrecem pela ação vibratória da mente. Obviamente não é uma experiência feita por pessoas cristãs ou que respeitam os seus semelhantes, mas são pessoas que mostram potenciais, poderes, seja com plantas, quando querem fazê-las fenecer por vontade própria, e às vezes até mesmo sem uma vontade declarada, mas uma vontade oculta. Ai, coisa, meu Deus, por que tem essa planta tão bonita? A minha planta não vai para frente. E isso é o quê? É uma ação vibratória projetada sobre um ser inferior que recebe um choque e se desajusta. Temos então a ação explicando o conjunto de fenômenos que explicam estas ações, baseados exatamente nessa potência que a mente produz e que as células fornecem como energia, o mecanismo de entendimento de como isso se dá. Poxa, deu para a gente fazer uma visualização do conteúdo deste capítulo. E eu fiz este tipo de explicação, de resumo, para você perceber que depois que você entendeu o conteúdo, aí você vai procurar o que é a monstruosidade, o que é a evolução dos corpos sobre outros corpos, como são esses termos que André Luiz utiliza, ao explicar, por exemplo, basicamente que a mente coordena as células obedecem automaticamente, as estruturas vibratórias estão conectadas, existem todas essas respostas que o organismo dá para o funcionamento complexo, mas tudo isso enraizado na ação do espírito sobre a matéria. Bom, semana que vem nós vamos para o capítulo 6º, Sexo e Evolução. Vamos estudá-lo. E se você puder, já vai fazendo isso, vai fazendo um resumo para você mesmo. Anota qual é o conteúdo básico daquele trecho, nos subtítulos, e com isso vai ficando mais fácil da gente poder entender o conjunto todo do capítulo. Eu aguardo você, hein? Semana que vem a gente vai voltar com o capítulo 6. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus comentários. Fale deste livro para outras pessoas porque ele é muito instrutivo. E na próxima semana a gente vai continuar. Obrigado, até lá e muita paz.